meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu amigo, minha amiga que se une a nós no nosso culto nesta quarta-feira, dando prosseguimento a uma série de mensagens cujo tema é Em Construção de um Relacionamento Profundo com Deus. E hoje, um tema muito interessante. A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida como tem abençoado a minha vida ao preparar esse estudo. Nossa igreja se alegra em poder servir e ajudar as pessoas. E exatamente ontem nós adquirimos uma grande quantidade de cestas básicas, 60 cestas básicas. E foram distribuídas hoje e serão distribuídas no restante da semana. E um bom grupo de pessoas que estão precisando serão abençoados porque você se importou com o outro e ofertou para a campanha SOS Cesta do Amor. A campanha continua, pois no próximo mês as famílias estão aguardando a nossa ajuda, o nosso socorro e não podemos desapontá-las, tá bom? Elas contam com a nossa ajuda. Que Deus abençoe a sua vida ao abençoar outras vidas. Nós também estamos no estudo da Palavra de Deus através da ministração dos pequenos grupos multiplicadores. E na última terça-feira um grande grupo de pequenos grupos se reuniram, amanhã mais um grande grupo vai se reunir. Eu tenho certeza que assim, sexta-feira, sábado, muitas outras pessoas serão abençoadas através dos PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Se você quer fazer parte de um PGM, entre em contato com a nossa coordenadora, ela vai passar o link de uma sala virtual de um dos nossos PGMs para que você possa ingressar e participar e ser abençoado. Eu tenho certeza, se você participar de um, não vai perder mais nenhum. Tenho certeza disso. A nossa escola bíblica discipuladora também se encontra em pleno vapor, atuando, os professores preparando lições abençoadoras e você é convidado a fazer parte de uma das classes da nossa escola bíblica discipuladora. Nós temos classes de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos que estudam a Bíblia, adultos também que estudam problemas emocionais como conflitos da vida. Temos classe em inglês, temos classe de preparação de liderança, então não fique de fora. Matricule-se na nossa escola bíblica discipuladora. Nós temos os nossos cultos a cada domingo às 10h15 e às 18 horas. Eu quero convidar você a se conectar conosco no nosso canal do YouTube, como fez hoje. Hoje, quarta-feira também, às 19h30. Toda quarta temos o nosso culto, você é convidado a participar conosco. E nos cultos da noite, da quarta-feira e do domingo à noite, quando termina, nós temos a nossa live de oração e o pastor Robson tem abençoado as nossas vidas, conduzindo-nos na live de oração. E você é convidado a participar conosco lá na nossa página do Instagram. Nós estamos nesse tempo em reforma e as nossas reformas vão indo a todo vapor. Tá bonito, tá ficando lindo, mas eu preciso muito da sua oração. Junte-se a nós em oração, para que a gente possa ter condições de chegar ao final dessa reforma e ter um templo lindo, digno do nosso Deus, da sua família e dos amigos que você convida para estar conosco. Nós teremos cadeiras novas também para receber os nossos amigos visitantes e acolher muito bem todas as famílias que compõem a nossa igreja, cadeiras alcochoadas, de estrutura de madeira maciça, e vai ser um momento novo na vida de nossa igreja. E a minha oração é que você e eu tenhamos o privilégio de contribuir para esta obra, ofertando para as reformas e ofertando também para as cadeiras. Pastor, quanto custa cada cadeira? Eu quero ofertar 10. Cada cadeira custa R$300. Você pode ofertar essas 10 cadeiras, mas você não precisa ofertar 10 não, pode ofertar 5, 3, 2, aquilo que Deus colocar no seu coração. O ideal, conte quantas pessoas tem na sua casa, doe essa quantidade e mais algumas para os visitantes que vão se converter, tá bom? R$300, você precisa doar também de vez não, você pode doar uma a cada mês ou 2 a cada mês, fica a seu critério, tá bom? E você oferte também para a nossa reforma. Faça o depósito na conta da igreja, mande um comprovante e informe, é para a reforma. E nós vamos comprar material de construção, vamos comprar o nosso forro, comprar o material de acabamento e preparação acústica, iluminação, parte elétrica, e eu conto com a sua oração e com a sua oferta. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. E
nós vamos orar. Nós temos 3 tempos de oração diário. Um às 9 horas, outro às 13 horas, outro às 21 horas, todos os dias. Orando pela nossa igreja, orando pela reforma, orando pelos enfermos, orando pelas famílias enlutadas, orando pelos profissionais de saúde, pelo nosso Brasil, pela situação econômica, pelos que estão enfrentando momentos difíceis emocionalmente ou financeiramente. Que a graça do Senhor seja sobre a vida deles. E nós vamos orar agora também pela sua vida e por este culto que estamos podendo prestar ao nosso Deus. Convido você então a orar conosco. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por poder entrar na residência desses meus amigos e irmãos e juntos compartilharmos o amor de Deus, celebrarmos o nome de Jesus e crescermos na graça e no conhecimento dele, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai amado, eu sei que na vida a gente enfrenta lutas, dificuldades, mas o Senhor é Deus de amor e conhece a história de cada um e sabe muito bem o que essa pessoa que ora comigo agora está precisando. Eu não sei o que vai no seu coração, mas o Senhor sonda os corações e o Senhor é o Deus onisciente, conhece a luta de cada um. Meu Deus, vai ao encontro desta vida, levando alento, esperança, paz. Pai, se essa vida se encontra angustiada, se tem derramado lágrimas, possa se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor é Deus de promessa e um Deus que cumpre as promessas. Pai amado, que esta vida seja abençoada com um abraço do Senhor. Seca os olhos, leva alento, paz, harmonia e esperança para a sua vida e para a sua família. E abençoa este culto, que cada momento que vivemos aqui seja para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome dele é que oramos hoje e sempre. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus,
Como eu disse, nós estamos numa série de mensagens que começamos na última semana. A série é Em Construção de um Relacionamento Profundo com Deus. Na semana passada você foi incentivado a realmente construir e viver em busca de um relacionamento intenso, profundo com Deus. Viver uma verdadeira espiritualidade é viver um pouco daquilo que vai acontecer lá no céu. É como se aqui na terra a gente estivesse ensaiando aquilo que vai ser lá no céu. A Bíblia diz que lá no céu vai ser um momento de paz, alegria, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, toda lágrima secará. Será adoração ao nome do nosso Deus e viver numa atmosfera de pleno amor. Isso é possível ser vivido hoje numa reunião, num relacionamento, numa união perfeita com o nosso Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 12, nós lemos assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então Deus aqui nesse mundo nos tem dado a oportunidade, o privilégio de viver com Ele, ser mantido por Ele, viver para Ele e por Ele, ensaiando aquilo que vai ser lá no céu. Poderíamos usar uma analogia de dois mergulhadores que vão mergulhar no mesmo mar. O primeiro mergulhador mergulha no mar com o enorquel. O que é enorquel? Enorquel é um tubo oco que faz parte do equipamento de mergulho daquela pessoa que mergulha em águas rasas. Então ele usa o tubo para respirar, coloca a máscara e mergulha em águas rasas. As costas ficam praticamente de fora das águas e com a cabeça sob a água por longo período. Ele viu coisas bonitas, viu coisas interessantes, mas em função da superficialidade, queimou as suas costas e não pôde ver muito além da superfície. E o segundo mergulhador? O segundo mergulhador mergulha no mesmo mar, no mesmo local, mas aparelhado com cilindro de oxigênio e preparado adequadamente, bem capacitado, ele desce nas profundidades e viu o sentido mais... ele viu e sentiu muitas coisas, porque no profundo é que realmente se conhece o mar. É lá nas profundezas do mar que se conhece o mar. Talvez você seja como o mergulhador primeiro. Tem vivido uma vida espiritual de superficialidade. Tem vivido uma vida espiritual de um relacionamento muito raso com Deus. Mas Ele te convida a ir mais profundo, né? Deus deseja que você o conheça com profundidade, para ser inundado pela sua grandeza e majestade e enxergar coisas que só na profundeza de um relacionamento é possível enxergar. Com certeza isso não será possível com uma vida devocional rápida, com aquelas orações feitas vamos chamar assim, no modo automático, né? Na busca contínua de uma amizade com Deus, você precisa ir além de uma vida assim. Poucos foram chamados de amigos de Deus na Bíblia. Muitos foram chamados de servos e filhos de Deus, mas amigos de Deus, aqueles que travaram relacionamentos mais profundos de Deus, porque realmente não eram todas as pessoas que verdadeiramente experimentavam um verdadeiro relacionamento com Ele, o nosso Deus. E acredito que nesta noite, se você continuar com esse cristianismo superficial, nada vai mudar, mas eu sei que você vai poder experimentar um relacionamento diferente, mais profundo com Deus, se continuar estudando a palavra de Deus conosco e praticando as verdades que Ele nos ensina. Não, talvez você não se preocupou até agora em construir um relacionamento profundo com Deus, mas hoje Ele diz para você, é tempo de ir além. É tempo de aprofundar. É como se você dissesse para Deus, como diz aquela canção, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo.
Quantas vantagens existem nas profundezas de Deus. Lá nós reconhecemos realmente quem somos, reconhecemos a nossa eterna dependência dele, porque percebemos quão grande e poderoso ele é e como ele age em nosso favor para nos sustentar. Isso só é possível se esvaziarmos de nós mesmos para sermos cheios de Deus e mais profundos na sua relação. Uma das grandes batalhas que precisamos enfrentar para alcançarmos essa espiritualidade mais profunda são exatamente os nossos apetites, os nossos desejos. Como humanos temos apetites e somos impulsionados a saciá-los. Mas hoje nós queremos falar com você exatamente sobre isso. Como a Bíblia defende o verdadeiro discípulo de Jesus e o seu apetite. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça. Você precisa estar atento para o que Deus tem para a sua vida e o tipo de santidade que Ele espera que você leve. Que você realmente possa demonstrar alguém que tem fome e sede de Deus e viver com Ele e buscá-lo cada vez mais, porque assim você será saciado em Deus. Ouvir a voz do Senhor, escutar essa voz e viver esta verdade praticando a sua vontade. Infelizmente, muitos nessa noite apresentam uma leve vontade de se alimentar mais de Deus em relação a esse Deus, que deseja de maneira intensa um relacionamento profundo com você. Mas é preciso ter uma fome que eu chamaria de uma fome voraz, Fome voraz de Deus. Aqueles que têm pouco desejo de buscar a Deus têm muita fome das coisas materiais, das coisas naturais, das coisas deste mundo. Eu quero casa, eu quero comida, eu quero status, eu quero realização e prazer sexual, eu quero as coisas deste mundo, com muita fome dessas coisas. Mas Deus quer que você se sinta desafiado a construir uma vida diferente, uma vida que busque vencer uma batalha. Esses desejos fazem parte da vida de qualquer ser humano. Não é errado você desejar ter casa, não é errado você desejar ter uma boa comida para se alimentar, não é errado você usufruir às vezes de alguns status que a vida oferece, não é errado também você ter realização na sua vida sexual. A sexualidade foi dada por Deus para ser vivida com Deus, com um único parceiro que Ele preparou para a sua vida, e não é errado isso. Mas quando a gente extrapola a utilização dessas coisas, quando a gente faz disso a razão de ser da nossa vida e quando a gente busca isso incessantemente, aí isso se torna um desejo a ser combatido, porque aí demonstra um desequilíbrio dos seus desejos. Isso é um veneno letal para o seu relacionamento com Deus e para a sua profundidade com Deus. E aí, mas Deus quer que você esteja próximo dele e não longe dele. Então, aproxime-se de Deus. Nessa noite, então, eu quero propor para você o seguinte tema. Para construir um relacionamento profundo com Deus, precisamos construir uma vida que resiste aos desejos. Precisamos construir uma vida que resiste aos desejos. E qual solução para vencer a tirania dos desejos? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, encontramos uma resposta. Diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Somente um auto-sacrifício tem o poder de equilibrar todos os apetites naturais da vida do homem. Quando você não vive mais para si, quando você não vive mais para o seu casamento, quando você não vive mais para as pessoas, quando você não vive mais para as coisas, mas você vive mais para Deus, todas estas coisas são atendidas de maneira plena e satisfatória. E aí então seu casamento será duradouro, seu namoro não será doentio, seu caráter será um caráter aprovado. E hoje você vai aprender exatamente isso, de acordo com a sua vida de negação desses desejos de maneira exacerbada. Você vai vencer essa escravidão dos desejos e vai aprender como é possível, considerando isso em 3 etapas da vida, 3 passos, para construir uma vida que resiste aos desejos.
Em primeiro lugar, é preciso focar na direção e não no freio. Opa, isso é interessante. Focar na direção e não no freio. Você já viu um carro que tenha, por exemplo, um pedal de freio de 50 centímetros e um volante de 5 centímetros? Normalmente é o contrário. O pedal é pequeno e o volante é grande, porque você precisa ter uma boa direção e usar o freio somente nos momentos de necessidade. Assim deve ser a nossa vida no relacionamento com o mundo e com Deus. Um dos grandes obstáculos que as pessoas hoje têm para se aproximarem de Deus tem sido uma ênfase exagerada no que as pessoas vão precisar deixar de fazer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Elas pensam, puxa vida, eu não consigo levar a minha vida, eu sou tão fraco para resistir o domínio dessas coisas. Com certeza a proposta do Evangelho não é para a minha vida, porque eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Essa mística do tipo, nada de alegria, nada de prazer, isso leva os possíveis convertidos a duvidar que possam usar os seus freios na hora que vier a vontade de pecar, na hora que vier a vontade de cair. E eles acham então que os freios que eles têm não são suficientes para uma vida de cristão. E isso muitas vezes se torna uma barreira, um obstáculo para uma vida feliz e realizada na presença de Deus. Talvez você já é um cristão e tem se esforçado muito para deixar de fazer essas coisas, deixar se entregar aos desejos. Sabe que o seu problema do pecado já foi solucionado lá na cruz por Jesus Cristo. Você precisa entender que o primeiro passo da nova vida é crer no sacrifício de Jesus, crer que Ele é único e suficiente, entender que a sua luta em que se engajar deve ser estimar o céu e dizer não a essas coisas com muita paz e muita tranquilidade no coração. O cristão não tem tanto o que abandonar, mas sim muito o que começar, muito o que construir, muito o que desenvolver. Não se fazem agradáveis a Deus por tudo que deixaram na convenção. Pelo contrário, são novas atividades em que se engajam, que cativam e estimam o céu, que cativam o olhar de Deus. São as novas propostas de vida com Deus, as novas propostas de relacionamento com Deus que cativa. O que você abandonou, está ótimo, Jesus já jogou lá na profundeza do mar. Mas agora, o que vai determinar sua alegria e realização com Deus, não é as coisas que você diz não, mas sim as coisas que você diz sim. As coisas que você diz sim para Deus, as propostas de Deus para a sua vida, a proposta de uma nova vida com Deus. A grande verdade é, quanto mais eu me relacionar com Ele, o meu Deus, mais distante estarei de começar a me entristecer em ter que lutar contra os desejos. Nas orientações do apóstolo Paulo, percebemos que o foco da vida nova é olhar para Cristo e não olhar para essas coisas, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso. É olhar para Cristo e dizer, isso eu posso fazer isso para Ele, eu posso trabalhar no seu reino, eu posso servir. E essas outras coisas vão ficando para trás de maneira natural, sem que isso se torne um peso para a sua vida. Pare nessa noite de viver um cristianismo negativo, opressor, e às vezes até frustrante, porque nem todo mundo consegue atender essa expectativa. E passe a desfrutar a alegria da presença real de Deus na sua vida. E comece a desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Essas outras coisas ficarão para trás, porque a sua vida se ocupará de fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E aí esses prazeres vão deixar de ser prazeres. O apóstolo Paulo diz que quando começou essa busca para o alvo que era Cristo, essas coisas que ele fazia para ele era como se fosse esterco. Não tem mais valor e não presta para mais nada. Então pense nisso. Para construir uma vida que resiste ao desejo, em segundo lugar, você precisa viver perto do único que satisfaz a alma, se aproximar dele, aquele que traz plena satisfação para a alma. Um vício não se instala na vida de uma pessoa da noite para o dia.
Um vício não acontece na vida de alguém rapidamente. Existe um processo, às vezes longo, para que isso ocorra. Geralmente, a porta de todo desejo desenfreado é o vazio da alma no coração do homem. Jung, ele disse, a ausência de espiritualidade é a neurose central dos nossos tempos. A ausência de espiritualidade. Uma das lições do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, eu gosto muito desse livro, é que todo homem ele é dirigido por uma força. Há uma força que nos move, há uma força que nos impulsiona, há uma força que nos leva à ação. Essa lição está ligada diretamente ao tema do vazio espiritual do homem, pois não é possível uma vida sem influência espiritual ou sem influências espirituais. Não é possível viver neutro nesse assunto. O autor Miller, ele diz, o vazio pode nos deixar levianos, a ponto de o preenchermos com a satisfação de qualquer apetite secundário, que aparentemente sacia a fome da nossa alma. Aparentemente, porque é falso. Para você ser liberto da centralidade dos desejos que não preenchem a alma e ser conduzidos por uma experiência verdadeira com Deus, você precisa se encher da presença desse Deus. O filósofo Pascal sabiamente lhe informou: existe em nós um espaço vazio, na forma de Deus, que somente Deus pode preencher. Todo mundo traz dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E quando a gente se encontra com Deus, ele se encaixa perfeitamente. Não importa nesse momento quanto tempo de vida cristã você tenha e a forma que você se aproximou de Cristo. O que interessa é se você não vem sentindo um vazio. Isso é que importa. Que esse vazio foi preenchido de fato por Deus em seu coração. O vazio é um prato cheio para Satanás lhe sugerir algo para suprir a sua vida. Mesmo que momentaneamente ele oferece algo para suprir o seu vazio. Dependendo do que você se envolver, toda a sua vida pode ser comprometida. Dependendo da maneira como você não resistir à proposta de Satanás e ceder a ela, a sua vida pode ser totalmente comprometida e você ser uma presa fácil e uma destruição terrível pode alcançar a sua vida, ou a sua casa, ou a sua família. O que gera isso é a falta de satisfação em Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. Quando Deus preenche o nosso vazio interior com o Espírito Santo, a vida funciona de maneira equilibrada e perfeita. Quando Deus não preenche, uma multidão de apetites devoradores começam a ser colocados diante de nós para destruir as melhores das nossas intenções, como sexo, bebida, baixa autoestima, infidelidade conjugal e etc. Lembre-se, o velho homem sempre irá tentar ressuscitar. Vou repetir, lembre-se, o velho homem, a velha criatura, sempre tentará ressuscitar. Qual é a solução, pastor? Andar bem perto de Deus, nas profundezas de um relacionamento com Deus, para obter satisfação e assim viver livre das garras e dos desejos que muitas vezes o próprio inimigo coloca em nós. Seja firme, resista, se aproxime de Deus. Para construir uma vida que resiste aos desejos, em terceiro lugar, você precisa enxergar as coisas com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Uma pergunta-chave a ser feita é: como Deus está me vendo como seu discípulo? Como é que Deus me vê? Será que Ele me enxerga como um verdadeiro discípulo? Será que eu tenho vivido de maneira que agrada ao meu Deus? Quando os Estados Unidos foi chocado com um escândalo de um homem de alta reputação que ocupava o cargo mais alto daquela nação, presidente da República, quando Bill Clinton, presidente, ele enfrentou um caso de adultério com a sua secretária. Muitas autoridades religiosas norte-americanas se pronunciaram.
Todas focaram o problema ético em si. Isso não pode. Um homem que ocupa o cargo de presidente não pode viver a situação dessa. Acontece que o alarme que realmente tinha que ser feito, o foco dos pronunciamentos de todas as pessoas deveria estar em relação à degradação moral que toda a sociedade americana vive, não apenas aquele presidente, mas uma sociedade em geral. E não é diferente aqui no Brasil, não. Muito longe de uma nação que pode ser chamada de nação cristã. É uma tendência humana não olhar as coisas do ponto de vista divino. O problema é que a degradação moral se instalou na sociedade. Para viver longe desses desejos destruidores, você vai precisar ver o mundo assim, com os olhos de Deus. Não como um problema ético, precisa ser cuidado, mas com uma degradação moral que está destruindo as relações no mundo. A mesma história se aplica à sua vida. Você precisa ter o hábito de avaliar-se, de autoavaliar-se e de avaliar também a forma como Deus vê cada situação da sua vida. Você fazer uma autoanálise e perceber como é que Deus está vendo isso. Assim, orientado pelo ponto de vista do céu, você será guiado a uma obediência prazerosa e livre da opressão, da tirania dos desejos. Então, meu querido, a minha proposta para a sua vida cristã: decida hoje viver uma vida que eu chamaria de uma vida piedosa, que irá capacitá-lo a enxergar como você realmente deve viver, enxergar com os olhos de Deus, desejando que tudo seja como deve ser. Para tanto, siga esses passos que Deus lhe apresenta nesta noite através dessa palavra. Foque na direção e não no freio. Isso é importantíssimo. Viver perto do único que pode satisfazer a alma, a sua alma. E em terceiro lugar, enxergar as coisas com os olhos de Deus. E o mais importante, inclusive você próprio. Como Deus me vê? Enxergue-se, procure enxergar-se a si próprio como Deus te vê. Faça essa pergunta para Deus, faça essa pergunta para a Bíblia, faça essa pergunta para você mesmo. Como Deus me vê? Seguindo esses passos, você estará construindo uma vida que resiste aos desejos. E assim você poderá declarar em alto e bom som: eu estou em construção. O construtor é o próprio Deus. Construção de uma vida de intimidade profunda, uma vida de relacionamento profundo com o meu Deus. Que seja assim, hoje e sempre em sua vida. E que para tanto Ele nos abençoe. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além
leva-me além. A um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nessa noite somos desafiados a viver uma vida segundo o teu olhar, a viver uma vida de alguém que realmente está procurando enxergar com os teus olhos, viver uma vida de alguém que vai focar na direção e não no freio. Muito obrigado, Senhor, porque esses ensinamentos preciosos vão nos ajudar a dirigir a nossa vida em direção aos teus propósitos. Aquilo que o Senhor tem como proposta de vida para mim e para essa pessoa que ora comigo agora. Pai, que esta vida possa dizer: mostra-me, Senhor, o teu caminho, que eu vou viver, eu vou caminhar, eu vou me dirigir na direção que o Senhor apontar. E comece então a construir uma vida que possa resistir aos desejos, não porque está preocupado em dizer não aos desejos, mas porque está dizendo sim à proposta que o Senhor tem para a sua vida. E essa proposta satisfaz o seu coração, e com a vida satisfeita, ele não precisa ser presa fácil para os desejos que o inimigo muitas vezes coloca diante dos nossos olhos. Eu peço então que esta vida possa dizer: eu estou em construção. O meu Deus é o meu construtor. Venha construir uma nova vida a cada instante, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida
tenha uma noite de descanso. E antes de se desligar das conexões do nosso canal do YouTube, propõe no seu coração ir lá para a página do Instagram e participar da nossa live de oração. Deus tem bênção para a sua vida. Que para tanto Ele nos abençoe.